Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos então para a nossa terceira aula sobre verbos. Então, para isso, gente, peço que vocês peguem o livro de vocês lá na página 38. Lá na página 38, então, nós temos um grande texto, vamos direto para o enunciado para ver. Ao longo do texto, relações semânticas e coesivas são construídas por diferentes tipos de expressões conectivas e sequenciadoras. Sobre esse aspecto, analise as proposições a seguir. Primeiro, a preposição até, primeiro parágrafo, sugere exclusividade no que tange ao posicionamento da revista Forbes sobre o status do automóvel para o brasileiro. Ali está colocando, até a americana revista Forbes anda rindo da obsessão do brasileiro em encarar o automóvel como símbolo de status. Ou seja, a gente está sugerindo a exclusividade de posicionamento? Não, ao contrário, tá falando que muitas pessoas, concordam, então, até essa revista que é tão levada a sério também está levando isso. Então, a primeira não pode ser. Segunda, a preposição para, no segundo parágrafo, introduz o propósito, a finalidade do exemplo trazido pelo articulista Kennedy Raposa. Vamos lá ver a preposição para do segundo parágrafo. O articulista lembra que Chrysler lançará o Dodge Durango SUV, que nos Estados Unidos custa R$54 mil, no Salão do Automóvel de São Paulo, por R$190 mil. Um professor da escola primária de Bronx pode comprar um Durango. Ok, não 0 km, mas um de 2 ou 3 anos, absolutamente bem conservado. Exemplifica para mostrar que o carro supostamente não vale quanto custa no país. Então ali, gente, nós temos introduzindo o propósito, ou seja, a finalidade do exemplo? Sim, gente, a segunda está correta. Terceira, a expressão só porque, terceiro parágrafo, estabelece uma relação de causa e consequência entre as partes do texto que conecta. Vamos lá ver, então, a gente já tinha lido o segundo parágrafo. Terceiro, então, o autor salienta que o alto custo ocorre por conta da taxação de 50% em produtos importados e da ingenuidade do consumidor, que acredita que um Cherokee tem o mesmo valor que uma BMW X5 só porque tem o mesmo preço. Aqui, gente, está relacionando causa lá em cima e aqui a consequência disso. Eu posso dizer que ele vai salientar, então, essa taxação? Sim, gente. A terceira também está correta. Então, com isso, como a gente sabe que a 1 está errada, a gente elimina A, B e C. E aqui a gente fica com D e E, mas a gente sabe que a 3 está correta. Então, a gente sabe que é a letra D, mas vamos ver a 4 para verificar. A conjunção mas explicita uma oposição a um fato do senso comum brasileiro, ironicamente desacreditado pelo articulista da Ford. Ali, gente, então também está no terceiro parágrafo, que ele fala, O autor salienta que o alto custo ocorre por conta da taxação de 50% em produtos importados e da ingenuidade do consumidor que acredita que um Cherokee tem o mesmo valor que um BMW X5, só porque tem o mesmo preço. Desculpem, brazucas, mas não há nenhum motivo, não há nenhum status em um Toyota Corolla. Ou seja, gente, ele está realmente sendo irônico? Tá sim, então a 4 está certa. Ou seja, gente, na 1 acerta é a letra D, de dado. Número 2, nós temos lá o fim do livro de papel. Só 122 livros. Era o que a Universidade de Cambridge tinha em 1427. Eram manuscritos lindos que valiam cada um o preço de uma casa. Isso foi há 3 décadas antes de a Bíblia de Gutenberg chegar às ruas. Depois dela, os livros deixaram de ser obras artesanais exclusivas de milionários e viraram o que viraram. Graças a uma novidade, a prensa de tipos móveis,
que era capaz de fazer milhares de cópias no tempo que um monge levava para terminar um manuscrito. Foi uma revelação sem igual na história e blá blá blá. Só que uma revolução que já acabou. Há 10 anos pelo menos, quando a internet começou a crescer para valer. Ficou claro que ela passaria uma borracha na história do papel impresso e começaria outra. Mas aconteceu justamente o que ninguém esperava. Nada. A internet nunca arranhou o prestígio nem a venda dos livros. Muito pelo contrário. O segundo negócio online que mais deu certo depois do Google é uma livraria, a Amazon. Se um extraterrestre pousasse na Terra hoje, acharia que nada disso faz sentido. Por que o livro não morreu? Como uma plataforma que, se comparada à internet, é tão arcaica quanto folhas de pergaminho ou tábuas de argila, continua firme. Você sabe por quê? Ler um livro inteiro no computador é insuportável. A melhor tecnologia para uma leitura profunda e demorada ainda continua sendo tinta preta em papel branco. Tudo embalado num pacote portátil e fácil de manusear, igual a Bíblia de Gutenberg. Isso sem falar em outros ingredientes. Quem gosta de ler sente um afeto físico pelos livros. Curte tocar neles, sentir o fluxo das páginas, exibir a estante cheia. Uma relação de fetiche, amor até. Mas esse amor só dura porque ainda não apareceu nada melhor que um livro para a atividade de ler um livro. Se aparecer, não quando aparecer. Depois do CD que já morreu e do DVD que está respirando com a ajuda de aparelhos, o livro impresso é o próximo da lista. Nós temos lá, para estabelecer unidade de sentido, os textos construídos com recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à ligação entre os parágrafos do texto, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, a relação entre o segundo e o primeiro parágrafos se estabelece por meio de elipse, pois o verbo ser em foi uma evolução sem igual na história, retoma a criação da prensa e dos tipos móveis descritas no primeiro parágrafo. Sim, gente, correto. A primeira realmente, nós temos uma elipse, mas que ele está retomando, então, essa criação da prensa de Gutenberg. Então, a gente sabe que pode ser a letra E, a letra C ou a letra A. Segunda, o terceiro parágrafo é iniciado pela conjunção mas, que introduz uma ideia oposta à construída no parágrafo anterior. A superação do papel impresso pelo crescimento da internet. Sendo assim, há uma quebra de expectativa? Sim, gente. Correta? Há, então, essa distinção. Terceira, com a afirmação, você sabe por quê que iniciou o quarto parágrafo, o autor mantém continuidade textual por meio de resposta às questões retóricas que finalizaram o terceiro parágrafo. Correto também, porque o terceiro parágrafo, termina com uma indagação. Quarto, mas esse amor só dura porque a conjunção grifada adiciona uma informação sobre o amor que as pessoas em geral têm pelo livro em papel, introduzindo uma relação temporal entre o quarto e o quinto parágrafo. Na verdade, não, gente. Aqui ele está trazendo, então, a causa e a consequência disso. Quinto, a coesão entre os parágrafos do texto constitui-se por meio de conjunções adversativas e temporais, estabelecendo relações de oposição de causa e consequência e de tempo. Gente, a própria questão se contradiz. Por quê? Está falando de temporais e daí ele fala de relação de causa e consequência. Então não tem como ser. Logo, a 1, 2 e 3 estão corretas, é a letra C. Terceira, mais de 700 processos aguardam o fim do mensalão para serem julgados pelo STF. Ali, gente, vamos direto para o enunciado. A preposição para, destacada no primeiro parágrafo expressa. Nós temos lá, mais de 700 processos estão na fila de pauta do plenário do STF para serem julgados. Ou seja, gente, ali está indicando a finalidade. Logo, a correta é a letra C. Na 4, o assassino era o escriba.
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular com o paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito sintético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu certo. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com o objeto direto na cabeça. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito ser regular como um paradigma da primeira conjugação. A respeito dos paradigmas da primeira conjugação verbal, considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que não corresponde corretamente às funções, características e modos desse tópico gramatical. Letra A. Em língua portuguesa, há 3 tipos de paradigmas da primeira conjugação verbal, a saber dos verbos que terminam em ar, e ir. Correto? Letra B. Entende-se por paradigma de conjugação, de uma maneira geral, as terminações correspondentes aos tempos, pessoas e modos que se repetem a cada vez que conjugamos um verbo? Correto também. Letra C. Verbos regulares e irregulares são iguais em sua forma. Dizemos que o verbo é irregular quando o seu sentido é dado de acordo com o contexto? Não, gente, a questão de regularidade ou irregularidade do seu verbo é manutenção ou não do seu radical, ou seja, a letra C é a errada. Número 5 para a gente terminar. Dadas as seguintes frases. Primeira, mesmo que o resultado não seja favorável, vou continuar insistindo na aprovação. Segunda, como havia dito na aula anterior, as questões da prova de português estão fáceis. Número 2, o paciente prometeu reduzir o consumo de doces, de modo que hoje só comprou uma barrinha na cantina. Os termos em destaque são respectivamente. Ali, gente, vamos pela mais fácil, que é a segunda. É uma, conjunção ali conformativa. Com isso, a gente já sabe qual que é a resposta certa, que também é a letra C. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de português. Até a próxima!